O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Caríssimos, esses dias que nós estamos celebrando são os dias da 8ª do Natal do Senhor. Nós celebramos durante esses 8 dias, dias especiais em celebração do Natal do Senhor. E o domingo, dentro da 8ª, é o domingo da Sagrada Família, sempre é assim. O domingo que cair dentro dos 8 dias do Natal é o domingo da Sagrada Família. Essa celebração é relativamente nova, relativamente recente, apesar de ter mais de 60 anos, mas é recente. Antes do concílio, este domingo, o domingo da 8ª, era um domingo especial, mas não tinha esta conotação da Sagrada Família. Foi instituído depois por Paulo VI. E me parece ser profético nestes tempos, em que a família seria atacada mais do que em todos os outros tempos. Então, profeticamente, inspirou Deus que a igreja colocasse nesses tempos pós-modernos o exemplo da Sagrada Família para todas as famílias. Porque, de fato, as nossas famílias têm sido chacoalhadas de tantas e tantas maneiras neste mundo. Então esta é a primeira coisa. A segunda coisa desta festa é que nós temos a oportunidade de meditarmos um pouco melhor sobre o 4º mandamento da lei. Honra teu pai e tua mãe. Nosso Senhor Jesus veio a este mundo para obedecer o Pai em todas as coisas. E nosso Senhor é aquilo que nós devemos ser. Aquilo que Adão e Eva não foram, nosso Senhor veio nos ensinar a ser. Jesus é o modelo de obediência. Portanto, ao entrar neste mundo, Ele quis nos dar também um exemplo de obediência
e de prática do quarto mandamento da lei de Deus. Apesar de Jesus ter feito essa estripulia, de ter sumido, mas na verdade não foi uma estripulia, ele mesmo explica. Era muito óbvio, ele deveria estar lá mesmo. Mas veja que os pais de Jesus tinham tanta confiança em Jesus, Jesus era tão certinho, que ninguém, na hora de sair, nem foi atrás de Jesus. Eles tinham certeza que Jesus estava na caravana. É hora de ir embora, ele vai embora. Aí lá pelas tantas alguém lembra, mas Jesus será que está com quem? Será que está com a tia Maria? Será que está com a tia Margarida? Aí caça e não acha. Tia Isabel, cadê Jesus? Não sei. Aí que se deram conta que Jesus não estava. Mas Jesus era um exemplo de obediência e por isso que não se deram conta que o menino não estava lá. E o Evangelho termina dizendo que ele volta para Nazaré e lhes era obediente. Agora você imagine isso. Deus, a quem nós devemos obedecer, Deus e Senhor, obedeceu um homem e uma mulher. Jesus não precisava obedecer a Nossa Senhora. Jesus já tinha em si o bem e o mal, desculpa, deixa eu me expressar melhor. Jesus já tinha em si a santidade perfeita. Ele não precisava ser direcionado. Ele tinha por natureza um comportamento exemplar. Mas mesmo assim, ele obedeceu. Portanto, o quarto mandamento não é uma coisa só para as crianças. É isso que eu quero que nós entendamos. No quarto mandamento, nós encontramos algo que influencia toda a sociedade. Existem muitas coisas que neste mundo vão mal, porque o quarto mandamento não é mais obedecido. E nós precisamos também entender que o quarto mandamento não se refere apenas aos pais biológicos. O quarto mandamento vai um pouco mais adiante. Vamos dar uma olhadinha aqui no que o catecismo, então, nos fala sobre o quarto mandamento. A partir do número 2197. O quarto mandamento encabeça a segunda tábua. O que isso significa? Moisés recebeu 2 tábuas da lei. A primeira tábua são as leis que se referem a Deus. Os primeiros 3 mandamentos são mandamentos do amor a Deus. E todos os outros mandamentos, a partir do 4º em diante, é a segunda tábua. Ou seja, não são os mandamentos que se referem a Deus, mas são os mandamentos que se referem ao amor dos irmãos. Portanto, o primeiro mandamento do amor aos irmãos, o primeiro mandamento do amor que nós precisamos viver entre nós na sociedade é o quarto mandamento. Indica a ordem da caridade. Às vezes a gente acha que é mais importante amar os de fora, mas não é não, senhores. A lei de Deus, como foi colocada, nos ensina que em primeiro lugar os de casa, em primeiro lugar os de dentro. É tão triste quando nós ouvimos alguém que vem dizer: ah, padre, lá em casa é assim. Para os outros lá de fora, é uma beleza, é um amor. Mas só nós que sabemos o bicho que vira dentro de casa. E o que adianta isso? Ser bondoso, simpático, caridoso, um amor de pessoa. E em casa, é um carrasco, uma carrasca, um doido, uma doida. O quarto mandamento nos ensina que o amor precisa começar em casa. Meu irmão, se você não consegue amar os que estão do seu lado, o resto é mentira.
é falsidade, é hipocrisia. Nós temos um dever de honra, de começar em casa. Honra teu pai e tua mãe. E isso traz todos os deveres familiares. Então veja, além dos nossos pais, Deus quis que depois dele mesmo, honrássemos nossos pais, a quem devemos a vida e que nos transmitiram o conhecimento de Deus. Veja, se o seu pai e a sua mãe não foram boas pessoas, paciência, mas mesmo assim, nós devemos honrá-los, não porque eles foram maravilhosos, porque eles foram boas pessoas, mas porque eles nos deram a vida. Talvez também não nos deram as coisas de Deus, deveriam ter dado. Mas se não nos deram, mesmo assim, continua o nosso dever de gratidão. Porque sem eles, queiram eles ou não, me amaram ou não, me desejaram ou não, eu devo a vida a eles. Portanto, nós temos um dever natural de honra daqueles que são os geradores da minha vida. Se eu me amo, se eu me quero bem, eu tenho um dever de honra sobre aqueles que me geraram. Mas não só eles. Devemos honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu de sua autoridade. Todos aqueles que têm autoridade, algum tipo de autoridade sobre nós, também estão incluídos no quarto mandamento. Manda prestar afeição, honra e afeição e reconhecimento aos avós e os antepassados. Ou seja, nós também devemos honrar os nossos antepassados, porque se não tivesse antepassados, também não existiríamos. Sem meus avós não tinha meus pais. Sem meus pais eu não existia. Mas é uma cadeia, tataravós, bisavós, taranã. Precisamos também honrar a memória dos nossos antepassados. Isso é um problema de brasileiro. Parece que nós não temos muito esta consciência de honrar os nossos antepassados. Estende-se, enfim, aos deveres dos alunos para com os professores, dos empregados para com os seus patrões, dos subordinados para com os seus chefes, dos cidadãos para com a sua pátria. A pátria é nossa mãe. Temos também dever de honrar a nossa pátria, todos os nossos superiores. E para com os que administram ou a governam, também está incluído no quarto mandamento a honra e o respeito aos governantes. Depois eu vou abrir um entre aspas sobre isso. É claro que esta honra não significa a canonização das pessoas, não? Não quer dizer que agora eles vão virar santos e a gente não pode corrigir os erros e a gente não pode discutir certas coisas. Não. Podemos e devemos. Podemos e devemos. Porém, existe também uma honra a que se deve. A observância do quarto mandamento acarreta a sua recompensa. Honra teu pai e tua mãe, para teres uma longa vida na terra, que o Senhor Deus te dará. O respeito a esse mandamento alcança juntamente com os frutos espirituais, frutos temporais de paz e de prosperidade. Ou seja, a coisa começa em casa, mas colocando tudo isso dentro da sociedade, uma sociedade que guarda o quarto mandamento, recebe pela promessa de Deus frutos espirituais e temporais
de paz e de prosperidade. Portanto, uma nação que não guarda o quarto mandamento está fadada, ao contrário, à guerra e à miséria. Portanto, aquilo que eu disse não é um mandamento que diz respeito apenas às crianças. Ao contrário, a não observância deste mandamento acarreta grandes danos para as comunidades e para as pessoas. Veja, você desestrutura tudo. Assim como quando essas coisas são quebradas dentro de casa, você desestrutura toda a sociedade. Agora vamos dar uma olhada de como deve ser esta obediência e esse respeito, para nós terminarmos. Então, no que diz respeito ainda aos jovens, enquanto o filho viver na casa de seus pais, deve obedecer a toda a solicitação dos pais, que vise ao seu bem ou o da família. Enquanto você está dentro da casa do seu pai, quem manda é ele. E deve obedecer toda a solicitação que vise ao bem, ao seu próprio bem, ou ao bem da família. Porque senão bagunça tudo. Mas, se o filho estiver convicto em consciência de que é moralmente mal obedecer a tal ordem, que não o siga. Ou seja, se a minha mãe ou se o meu pai me ordenar uma loucura, eu não posso obedecer. Ou seja, a obediência aos pais não está acima da obediência a Deus. Não está acima da obediência das leis. Então a minha mãe não pode me ordenar um crime. Eu sou sua mãe, faz um crime. Não. Sou seu pai, faz um crime. Não pode. Temos o dever de desobedecer, porque é necessário antes, como diz a Escritura, obedecer a Deus antes que aos homens. E isto vale para os governantes também. Ou seja, devemos respeitar e honrar os governantes, mas se os governantes não nos representam mais, não passam a defender a moral, não passam a defender mais os princípios corretos, também não devem ser obedecidos quando ordenam coisas que são contrárias à nossa fé, ou à moral, ou aos bons princípios. Ou seja, eles também precisam fazer por onde ser honrados. Tanto os pais, quanto os governantes, os superiores, os professores, os patrões, os sacerdotes, porque isso também inclui os sacerdotes, isso também inclui diretores espirituais, confessores, esta obediência paternal. Não se deve fazer nada contra a vontade do diretor espiritual. Não se deve decidir nada ao contrário do diretor espiritual naquilo que se referem às coisas espirituais. Tem gente que quer fazer direção espiritual, mas depois vai lá e faz o que quer. Então não me apareça lá. Obedeça. Obedeça porque Deus usa da nossa miséria. Agora, se o sacerdote te ordenar uma coisa que é contra a fé e contra a moral, não obedeça. Eu fui confessar com o padre disse que não é pecado. Mas você sabe que é pecado? É pecado. Entende? Mas aquele padre disse que eu posso comungar, mas eu sei que não posso comungar. Então, se esse padre vai para o inferno, não vá você com ele, porque ele está te ensinando algo que a igreja não ensina, e é cheio disso. Mas o padre fulano falou que eu posso comungar. Mas a igreja diz que você não pode comungar. Não comungue. Esse padre está errado. Não vá para o inferno com ele. Porque esse padre diz que está certo, que isso não é pecado. Mas quem determina o que é o pecado não é ele. É a Escritura, é o magistério, é a igreja. Você deve obedecer à igreja e não a sacerdotes loucos. E assim em tudo. Se a sua mãe é louca, coitada, paciência.
ame-a, respeite-a, mas não obedeça às loucuras dela. Se nós temos governantes loucos, respeitemos, rezemos por eles, mas nós não vamos obedecer às suas loucuras. E não vamos deixar que eles façam do nosso país o que eles querem. E é por isso que quando a gente vota, a gente tem que saber em quem a gente vai votar. Porque depois que você botou ele lá, ele não sai tão fácil. Mas para os adultos ainda, depois que saímos da casa de nossos pais, o quarto mandamento lembra aos filhos adultos suas responsabilidades para com os pais. Enquanto puderem, ou seja, fazer tudo aquilo que estiver ao alcance, devem dar-lhes ajuda material e moral, nos anos da velhice e durante o tempo da doença, da solidão ou da angústia. Ou seja, não é que você, depois que saiu de casa, tem que obedecer a sua mãe e seu pai em tudo. Não, ele não vai mandar na sua casa, não vai mandar no seu casamento, não vai mandar na educação dos seus filhos. Agora você tem a sua família e você tem a sua responsabilidade. Claro que devemos ouvir os seus bons conselhos, mas, sobretudo, o maior dever que nós temos para com eles é o cuidado na velhice, na doença, na solidão e em toda qualquer outra necessidade que eles tiverem. Um filho, uma filha, jamais pode negar ajuda a seus pais, mesmo que eles não prestem. Meu pai não presta, padre, mas é seu dever ajudar. Minha mãe não presta, padre, é seu dever cuidar. Cuidou de você, te alimentou, limpou lá o seu negócio. Precisamos, temos o dever. Não presta, padre, não vale nada. Sim, pode ser. Mas você não pode ser pior do que ela, do que ele. Você tem que ser melhor. Você precisa dar, na velhice deles, aquilo que eles não te deram quando você era criança. A gente não paga o mal com o mal, a gente paga o mal com o bem. Agora, se não querem, se não aceitam, se você tenta, aí já é outra coisa. Mas nós precisamos prover o cuidado dos nossos pais, dos nossos avós, de todos aqueles que são os nossos familiares. É o nosso dever. Então, que a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, nos ajude a, na medida do possível, restabelecer entre nós a honra do quarto mandamento. Porque este mandamento cura muitas feridas. Este mandamento é fonte de muitas graças. E talvez para nós, numa nação, às vezes tão conturbada, tão dividida com tantas coisas, mereceríamos, pela graça de Deus, amar mais, sermos mais obedientes. E a começar por casa, dentro de casa. E assim, dentro de casa, nós podemos melhorar, naquilo que está ao nosso alcance, toda a sociedade. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,